Olá, pessoal. O R7 Fala Comigo de hoje recebe Marcos Belchior, secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, para falar sobre Operação Verão, combate a flanelinhas, publicidade irregular e, olha, e muitos assuntos. Eu te garanto que hoje o bate-papo vai ser muito, mas muito legal. Primeiramente, secretário, muito obrigado por aceitar nosso convite, por esse bate-papo. E vou quebrar um pouquinho o protocolo. Antes da gente começar a conversar, queria que você falasse rapidamente do seu currículo, né? Porque você traz para a Secretaria de Ordem Pública uma bagagem muito interessante. Tudo bem, Rael? Primeiro, agradecer o convite mais uma vez aqui na Record, no R7 Fala Comigo. Falar um pouquinho de currículo é meio chato a gente ficar falando da gente mesmo, vou falar um pouquinho, né? Já fui secretário municipal da cidade do Rio de Janeiro de conservação, já fui chefe executivo do Centro de Operações, agora estou nessa nova função, há 30 dias aproximadamente, como secretário municipal de Ordem Pública para esse novo desafio. E, secretário, essa é uma secretaria muito importante, ainda mais na conjuntura social que o Rio de Janeiro se enfrenta. E você tem uma bagagem muito interessante do Centro de Operações do Rio de Janeiro. E hoje o que afeta o carioca é a questão da segurança pública. Como que a Secretaria de Ordem Pública pode contribuir com a segurança pública e o que você traz lá do COR para ajudar nessa questão? Rael, é importante para que todos que nos assistem, né, entender a principal diferença entre segurança pública e ordenamento de um território. Eu costumo dizer que ordem tem relação direta com a palavra civilidade. A gente faz isso de mãos dadas. Poder público implantando as políticas públicas corretas junto com o cidadão. Então, o cidadão tem uma grande participação nesse processo. Por quê? Como você falou do Centro de Operações, a gente criou lá no Centro de Operações uma metodologia de gestão operacional da cidade. O que isso significa? Que a gente usa todas as nossas bases de dados com inteligência de terreno. E a gente está trazendo isso para a ordem pública. É impossível a gente ordenar, promover diversos aspectos sem a palavra tecnologia. A gente vem fazendo isso. Então, o Centro de Operações vem mostrando nessa metodologia de cidade como a gente consegue ter percepções de transformações sociais. Vou te dar um exemplo. Todo mundo conhece os estágios da cidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio é a única cidade de mais de 5.500 municípios brasileiros que tem um algoritmo que define o estágio da cidade naquele momento, Uhum. se baseando em clima, trânsito, eventos de entretenimento, ocorrências, por aí vai. Na pandemia, nós estávamos no estágio 1. Como é que eu estou no meio de uma pandemia e a cidade se encontra no estágio 1? Imediatamente, o prefeito Eduardo Paes deslocou toda a base de dados da prefeitura relacionada à saúde para o centro de operações e implantamos nesse algoritmo de cidade uma variável de saúde. Logo Uhum. depois, nós tivemos ondas de calor na cidade, desenvolvemos um protocolo de calor, hoje está no algoritmo da cidade. Por que eu estou falando isso? Com essas percepções sociais, recentemente, há exato um ano, o prefeito criou a Civitas, que o nome é grande, é Central de Inteligência, Vigilância, Tecnologia em Apoio à Segurança. O que isso significa? Como é que eu tenho um parque tecnológico enorme, como o da cidade do Rio de Janeiro, e não apoio os órgãos de segurança do Estado? Lembrando que a segurança pública, constitucionalmente, pertence ao governo do Estado. Uhum. E o ordenamento é como se fosse ações complementares, né, nessa organização de território. Então, com essa central, com a Civitas, a gente conseguiu ajudar a Polícia Civil, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Militar, enfim, diversos órgãos com inteligência sobre o terreno. Então, antes, como é que funcionava, Rael? Chegava um investigador lá no Centro de Operações e pedia assim: você tem 24 horas de gravação da câmera tal? Isso é uma coisa absurda, num tamanho absurdo. Hoje a gente entrega um relatório de inteligência. E por que a gente está dando essa volta? Porque quando a gente traz todo esse aprendizado de gestão de território para a ordem pública, a gente não pode deixar de falar de tecnologia. E o prefeito anunciou recentemente a implantação de milhares de câmeras no território da cidade, que é um plano que se completa até 2028, que a gente absorve essas informações, absorve dados, coloca inteligência sobre esses dados e procede dentro de um protocolo previsto. Mais ou menos essa é a metodologia do COR e essa metodologia a gente está trazendo também para a Secretaria de Ordem Pública. E, falando agora de Operação Verão, isso também vai ser muito importante na Operação Verão, que começou agora dia 5, né? Exatamente. A Operação Verão começou agora no
último dia 5 e vai até o dia 31 de março. Ou seja, é uma metodologia da cidade do Rio de Janeiro, que é uma operação de 7 meses, ou seja, mais do que a metade do ano, né? São 7 meses de grande operação. É um movimento progressivo operacional, né? Como a cidade, o clima vai esquentando, a gente começa a receber o mundo no nosso litoral, principalmente em Copacabana, que é um epicentro do litoral nesse momento de visitas, né? E a gente, nessa metodologia, a gente distribui diversos agentes da Secretaria de Ordem Pública no terreno, com a visão de ordenar a areia, de ordenar o calçadão, restringir, proibir o estacionamento irregular, que algumas pessoas ainda insistem em exercer essa atividade econômica irregular. Lembrando aqui que a Prefeitura do Rio tem caminhos administrativos para o ambulante se regularizar, né, para o guardador de carro se regularizar. O que a gente não vai permitir são crimes, verdadeiros crimes, contra o cidadão carioca, contra o turista. Então, nesse processo de ordenamento do território, a gente está implantando tecnologia. Então, muitas câmeras estão sendo instaladas com olhar de areia, né, justamente para perceber as irregularidades e acionarmos os agentes do terreno. A gente está usando muito drone, né, porque a gente aumenta a nossa capacidade operacional nesse monitoramento por drone. Então, assim, muitas ações, protocolos definidos e implantação de tecnologia. Isso vai coibir automaticamente os arrastões na faixa de areia da praia, né? Aí vamos lá, aí dividindo agora o ordenamento de segurança, né? A Prefeitura do Rio sempre vai ser parceira institucional dos órgãos de segurança, né? A gente, por exemplo, as câmeras da cidade, todas elas da cidade do Rio de Janeiro, são disponibilizadas ao centro do estado. E essa parceria é vice-versa, tá? Então, as nossas ações são complementares aos órgãos de segurança, sempre vamos apoiar. Então, todas essas imagens estão disponibilizadas aos órgãos de segurança. Numa necessidade que a prefeitura for acionada, a gente vai ajudar, mas é importante a gente definir, separar ordenamento de segurança. Mas importante também dizer que a Operação Verão da Prefeitura do Rio não é uma ação exclusivamente da Secretaria de Ordem Pública. Ela é multifuncional, com a participação da Vigilância Sanitária, com a participação da Conlurb, da Sete Rio, da Guarda Municipal e diversos atores municipais. E assim como do governo do estado, né, que tem as suas ações de segurança com a Polícia Militar em todo esse território. Então, todo esse planejamento melhora em muito o ordenamento da cidade. Secretário, Operação Verão começou, o que pode e o que não pode? Pô, Rael, assim, é importante que as pessoas entendam que lá no site da Prefeitura do Rio, no site da Secretaria de Ordem Pública, tem essa relação, mas de uma maneira resumida. Não pode churrasqueira, nenhum tipo de material a gás, não pode espetinho. Então, assim, tem uma preocupação nossa justamente com a proteção ao cidadão. Não pode andar de nenhum meio de mobilidade, bicicleta, moto, tudo mais, elétrico no calçadão, somente na ciclovia. E principalmente, flanelinha não pode na Operação Verão e não pode nunca, né? Existem os guardadores regulares e os irregulares. E a mensagem que a gente deixa é que a Secretaria de Ordem Pública está promovendo diversas ações com inteligência de dados, inteligência de território, para prender esses criminosos, porque essa ação é totalmente criminosa. E é importante deixar claro também que os nossos turistas são protegidos na identificação de qualquer cobrança abusiva de preço. A Secretaria de Ordem Pública vai agir de uma maneira enérgica, prendendo esses criminosos. Caso o ambulante ou barraqueiro seja um ambulante ou barraqueiro regular e estiver cobrando indevidamente os nossos turistas, ele, além de ser conduzido à delegacia, ele vai perder suas respectivas licenças. Ou seja, turista, o carioca chegou ali na praia, vai estacionar o carro, veio flanelinha, não está regulamentado, um preço abusivo. Essa pessoa ela pode imediatamente chamar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal? Mais do que pode, deve chamar o agente público municipal, o agente público estadual, denunciar se ela se sentir confortável. É importante dizer que a gente vai preservar a identidade dessa pessoa, não precisa estar presente, só apontar para a gente, que a gente vai lá e vai identificar, identificando isso a gente vai conduzir para a delegacia. E essa pessoa vai poder curtir a praia depois? Com certeza, curtir o nosso litoral, que é o que a gente quer que ela faça. Então, recado, não paguem flanelinha antecipado, hein? Senão
pode perder o dinheiro. Exatamente, Rael, exatamente. Lembrando que os guardadores regulares têm um ticket que cobra R$ 2 com bilhete de tempo no para-brisa. Isso aí é o que pode. Esse é o guardador regular. Quando a gente usa a palavra flanelinha, é o guardador irregular. Esse a gente não vai permitir. Rael, assim, eu quero colocar luz sobre as últimas ações da Secretaria de Ordem Pública. A gente vem nesse hotshot aí, que são as áreas térmicas, termais aqui da nossa cidade com relação aos dados. Esses dados são conseguidos justamente com essa participação popular de 1746, de Disque Denúncia, até mesmo o cidadão acionando o agente no território. Então, tudo isso é mapeado, colocado no sistema e a gente atua de uma maneira inteligente. E assim, não dá mais para a gente ficar só no varejo, né? A gente vem atuando com grandes operações no atacado. Então, por exemplo, falando de ambulantes irregulares, tenho aqui a cautela de separar o ambulante regular do ambulante irregular. O ambulante irregular a gente não vai permitir. Quem quiser se regularizar, existe um caminho nos canais da Prefeitura do Rio, que é o Carioca Digital, para todo interessado poder trabalhar em qualquer momento do ano em todo o território carioca. Então, assim, o que a gente vem fazendo com relação a depósitos, por exemplo, né? Antes de responder a sua pergunta do Flanelinha, a gente está com um grupo de inteligência da Secretaria de Ordem Pública, com monitoramento por drones e outras câmeras e outros processos. A gente vai fazendo o relatório de inteligência de toda aquela ação até exercer a ação, tá? Então, eu quero que todos entendam que tem planejamento com relação ao atacado. Falando de ambulante irregular, é sempre muito complexo, né? Porque eles, na verdade, quando eles identificam um agente público, eles fogem, né, do irregular. Só que o nosso grupo de inteligência está fazendo um trabalho muito legal, né? Que a gente, usando câmeras escondidas, né, e outros procedimentos de inteligência de terreno, a gente consegue fazer o relatório de inteligência, a gente consegue abordar e entregar na delegacia o que a gente chama de operação completa, né? Com relatório mostrando ali a prova que ele estava cometendo esse crime, entrega isso lá na delegacia para o delegado agir conforme a situação. E em relação a ferro velho, que isso é um assunto também muito importante, porque o ferro velho, ele acaba fomentando uma cadeia criminosa, né? Com certeza, com certeza. É mais um exemplo do que a gente vem fazendo aí nesses 30 dias e isso não vai parar, né? É importante deixar claro aqui para todos aqueles que insistem, a Secretaria de Ordem Pública não vai permitir esse tipo de ação criminal, né? Enfim, ação criminosa, melhor dizendo. Nesse relatório de inteligência, a gente já tem um mapeamento de muitos ferros velhos, né? A gente já vem atuando, muita coisa está acontecendo, né? Quem acompanha as ações da Secretaria de Ordem Pública, dos órgãos de imprensa, vem acompanhando isso aí, mas a mensagem que fica aqui, Rael, que a gente não vai permitir isso. A gente conhece essa cadeia, está identificando cada vez mais os processos, o furto de estruturas na cidade vem diminuindo, porém, algumas áreas específicas estão aumentando. Isso aí é o resultado de grandes receptadores nessa logística que a gente vai interromper. E é algo que acaba afetando diretamente a vida do carioca, não tem como. Diretamente, né? Recentemente, um trem parou, né, num horário de pico da manhã, isso causou um grande transtorno aqui para a cidade, algumas áreas sem iluminação, alguns semáforos da cidade foram atingidos em momentos anteriores agora. Então, assim, a gente está encarando esse desafio, não é uma tarefa simples, tá? Mas a gente vai interromper essa logística. E é interessante, secretário, porque quando a gente fala em segurança, a população automaticamente pensa exclusivamente na polícia, né? Na polícia civil, na polícia militar. E esse bate-papo aqui, ele existe para provar que em outras situações, né, como um investimento adequado numa secretaria como essa que você está ocupando agora, o impacto na segurança pública, ele acaba sendo imediato, mesmo sem ter que atuar como polícia, né? Assim, as pessoas precisam entender a importância da tecnologia nesses processos, da inteligência de território nesses processos, que esses dois caminhos unidos resultam numa operação muito assertiva, né? Muito assertiva. Voltando ao tema da Civitas, que eu comentei recentemente, essa ampliação de tecnologia em todo o território, esse ordenamento, porque assim, o ordenamento ele é muito importante para a segurança, a gente entende isso, porque a boa ambiência e a boa convivência,
impede algumas ações relacionadas à segurança, à insegurança, né? Melhora o aspecto, a sensação de segurança. Então a gente sabe desse papel e a gente vem desenvolvendo metodologias que deram certo no mundo todo. Então, dando um exemplo, o prefeito recentemente viajou para Nova York, porque Nova York, na década de 80, década de 90, estava entre as 10 cidades mais violentas do planeta. E eles conseguiram resolver esse problema lá, dentro de um modelo que tem relação direta com tecnologia e integração entre os seus respectivos órgãos. O prefeito Eduardo Paes está implantando essa metodologia na cidade. Recentemente foi publicado no DO o Sistema de Segurança Municipal, que é baseado no Compstat, né? que tem a participação do secretário de Ordem Pública, do chefe executivo da Civitas. Foi criado um secretário executivo para nos reger nesse caminho, o comandante da Guarda Municipal. Dentro desse conselho, a gente pode chamar diversos órgãos da prefeitura ou de fora, pode chamar a participação de entes fora da esfera pública para esse debate, promovendo uma metodologia de segurança municipal na cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode perder o nosso território para criminosos, para delinquentes. Então, a cidade do Rio de Janeiro está enfrentando esse dilema, mesmo sabendo que é uma atribuição do governo do Estado, a gente não vai ficar de braços cruzados. Então, a gente está criando uma metodologia própria que está sendo vista de uma maneira positiva por todo o Brasil. Outro ponto importante também, que acaba afetando diretamente nessa questão de segurança, é o combate às pequenas cracolândias. A gente vem acompanhando que a Secretaria de Ordem Pública, outro dia, estava ali na Mangueira, destruiu uma pequena cracolândia, depois na Avenida Brasil. A Secretaria já tem mapeado uns pontos que são os mais críticos para atuar junto com a Secretaria de Assistência Social. Sim, a gente vem conversando muito com a Polícia Militar para nos ajudar nesse processo, né? Aqueles pontos só existem porque existe venda de droga próximo, né? Por isso que aqueles pontos existem. No papel de prefeitura, né, a gente vem atuando, a gente não vai deixar que aquilo ali se torne paisagem. Então, fizemos uma operação recentemente na Avenida Brasil e vamos continuar fazendo. Fizemos uma operação recentemente ali no final da Cidade de Deus, início da Barra da Tijuca, e vamos continuar fazendo. Então, a gente está encarando esse processo. Se as pessoas voltarem, a gente vai continuar atuando. Sempre lembrando que a Prefeitura do Rio sempre anda em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que sempre oferece abrigo, né? A lei exige que esse oferecimento de acolhimento, né? Que a pessoa pode aceitar ou não, né? Mas a gente sempre faz essa operação de uma maneira conjunta com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então a gente não vai desistir, a gente vai continuar de uma maneira frequente agindo nesses pontos de uso de droga. Ou seja, é uma secretaria que tem muito trabalho, né? É muito trabalho, é muito trabalho. Então, a palavra ordem, Rael, esse conceito é muito antigo, tão antigo que está na bandeira do Brasil, né? Então, a gente não pode perder essa cultura de ordem, né? E até a gente batendo um papo aqui anterior, falando, tem gente que acha que a palavra ordem é muito forte para o carioca, né? E não é isso. Por que as pessoas falam isso? Porque o cidadão carioca, ele gosta de ocupar os espaços públicos. E é assim que a gente quer mesmo, né? A gente só tem que usar a palavra civilidade, né? Não pode sair do nosso conceito respeitando ali o direito do outro. Então, é sempre muito complexo. E até te dando um exemplo, né, desse código de convivência, né? Dentro da base 1746, cresceu muito, né, os chamados com relação à perturbação do sossego. Né? Muito, muito. Então, a gente tem que chamar o carioca para essa retomada desse conceito de ordem, de cultura, de comportamento. É isso que a gente precisa que o carioca nos ajude nesse processo. E assim, vendo as bases de dados da Prefeitura do Rio, o carioca participa bastante, né? Ele denuncia bastante. Então, quando ele denuncia, isso é muito importante para a gente implantar as políticas públicas nos territórios de uma maneira correta. Apesar do carioca participar dessa questão de denunciar, o principal desafio ainda é a questão cultural, comportamental, que tem que mudar de alguma forma? É assim, a gente precisa retomar os comportamentos, né? A gente precisa retomar esse comportamento. E, mais uma vez aqui, quando eu era pequeno, né? Lá no meu colégio, eu estudava Educação Moral e Cívica, né? Que era justamente um código de postura e comportamentos em territórios, mais ou menos isso.
A gente precisa retomar isso, né? Porque não dá para desrespeitar o direito do outro, não tem como. E a cidade do Rio de Janeiro é um grande condomínio, a CEOP acaba sendo síndico, né, desse processo todo. A gente tem que promover os diálogos, tem que implantar as políticas públicas, só que a gente precisa da parceria do Carioca nesse processo, nessa retomada comportamental do nosso território, sem perder as características do Carioca, tá? Porque parece assim que a gente não quer que o Carioca ocupe o espaço público. A gente quer. A gente não pode perder o nosso estilo de vida carioca, né? E a gente está perdendo isso para diversos malucos que aparecem por aí. É isso que eu ia te perguntar. Você realmente acredita que o estilo de vida do carioca, que sempre foi realmente ocupar os espaços públicos, principalmente área de praia, você acha que de um tempo para cá o carioca está abrindo mão disso em função de todos os problemas que vêm assolando o Rio de Janeiro? Na verdade, o carioca não está abrindo mão, né? O carioca está sendo ameaçado por poucos, né? O carioca, na sua grande maioria, cidadão de bem. Eu estou falando de um pequeno percentual aí de delinquentes do território carioca ameaçando o nosso estilo de vida, né? O poder público, por isso que eu estou falando que a Prefeitura do Rio não iria ficar de braços cruzados. Por isso que a gente está encarando esse problema, encarando esse dilema, mesmo sabendo que não é atribuição, não está na esfera da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente está criando metodologias para que isso não se perca, né? Então, a gente não vai deixar isso acontecer. Então, é desafiador, a gente faz isso com muitas mãos, é um processo de médio prazo para longo prazo, só que a gente não pode ficar de braços cruzados. Até porque por debaixo do guarda-chuva da CEOP é muito grande, né? É muita coisa. Tem muita coisa. Israel, assim, a gente vai sempre proteger dentro das nossas atribuições o carioca, o turista. Então, falando assim, fazendo um link aqui rápido com a Operação Maracanã, né? A Operação Maracanã, ela começa sempre com 48 horas antes do jogo, antes do espetáculo no Maracanã. Por quê? A gente está identificando diversos depósitos clandestinos que abastecem ambulantes irregulares. Então, recentemente, agora no jogo da Seleção Brasileira no Maracanã, descobrimos alguns depósitos que com total condição, uma condição insegura, completamente insegura, de alimentos, né? Lembrando também da participação do Instituto de Vigilância Sanitária, que é o IVISA, né? A gente leva sempre a vigilância sanitária nesse processo. Enfim, fezes de rato, assim, ameaçando a saúde do cidadão. A gente não vai permitir isso. E a população tem como identificar quem é o ambulante que está credenciado bonitinho e o irregular, né? Tem a forma de identificar. A gente está criando também procedimentos que facilitem essa visualização do cidadão, para facilitar ainda mais para o cidadão, para saber quem é regular, quem é irregular. Mas como você falou, dentro do guarda-chuva da Secretaria de Ordem Pública tem muitas coisas, né? Eu não sei também, Rael, você sabe, toda emissão de alvará, né, para exercer qualquer atividade econômica na cidade é um papel também da Secretaria de Ordem Pública. Dando outro exemplo, a Carioca adora feira, né? A Carioca adora feira. Então, todas as feiras, elas são reguladas pela Secretaria de Ordem Pública também. Tem ações de controle urbano para identificar se determinado bar, restaurante está usando o espaço público da maneira correta, se está deixando os espaços para os pedestres nas calçadas. Então, assim, tem muito assunto mesmo na Secretaria de Ordem Pública. Talvez, acho que ao lado da Secretaria de Educação e de Saúde, a de Ordem Pública, ela tem ali uma importância de destaque, né? Assim, a Prefeitura do Rio como todo, no seu organograma, né, tem diversas frentes, mas é importante dizer para o cidadão, né, que a Prefeitura do Rio tem um planejamento estratégico, né? Às vezes, o prefeito muda uma peça ou outra, né, muda o secretário, vai para aqui, vai para lá e tudo mais. Eu mesmo vim do Centro de Operações para a Secretaria de Ordem Pública, mas a gente não perde o plano de voo justamente pelo planejamento estratégico. A Prefeitura do Rio faz um acompanhamento de metas claras, com métricas específicas. Recentemente, a gente tem a reunião de secretariado com o prefeito, que é justamente acompanhamento de metas. Então, a Prefeitura do Rio tem plano de voo, independente da troca de peças, de titulares de pastas. Então, isso faz com que a gente consiga fazer algumas entregas, implantar políticas públicas, e não é diferente na Secretaria de Ordem Pública. Secretário, infelizmente, nosso tempo é curto. Já acabou? Papo muito legal, está acabando. Tem uma última pergunta aqui programada pela nossa produção. A sua visão de futuro, né, nos termos de ordem pública e convivência para o Rio de Janeiro? Vamos lá, ordem pública. A Secretaria de Ordem Pública não é um órgão
exclusivamente repressor. É uma secretaria de implantação de cultura, então tem muitas ações educativas que a Secretaria de Ordem Pública vai realizar. A Secretaria de Ordem Pública pede a participação popular constantemente, denunciando, mandando boas ideias, participando das audiências públicas que a Prefeitura do Rio faz constantemente. A gente entende que a implantação de tecnologias em diversos tipos de monitoramento é extremamente importante, por isso que a Prefeitura do Rio vem investindo muito. Enfim, a gente não pode perder o nosso território e a gente não vai perder o nosso estilo de vida, e a gente sabe que o carioca vai ocupar o espaço público e não vai perder esse estilo. Secretário, muito obrigado pela participação. Grande prazer, me convide sempre. Nesse episódio eu conversei com o secretário de Ordem Pública, Marcos Belchior. Obrigado, secretário, mais uma vez pelo bate-papo, e para você que gostou, manda esse vídeo para frente, passa para todo mundo, ajude a compartilhar essas informações que foram muito importantes. Um beijo e até a próxima.